Bem, meus amigos, minhas amigas de Tatuí região, que prazer poder voltar aqui nesse microfone, nessas imagens lindíssimas captadas pelo Eric, pelo estúdio aqui do Machado, né? E eu tenho hoje um prazer, nesta terça-feira, dia 19 de setembro, em bater uma conversa com um amigo, num podcast bem bacana. Um cara que vivemos uma linda infância, que a vida da gente é assim, né, pessoal? Conhece alguém na escola, depois essa pessoa vai embora, nunca mais você encontra. Mas essa pessoa que vocês vão saber quem é daqui a pouquinho, nós vivemos numa rua maravilhosa, tínhamos ali em quase 30 colegas e vizinhos e amigos. Eu tenho o prazer, meus amigos, de receber um tatuianíssimo, de família tradicional, constituiu uma família maravilhosa e continua em Tatuí. Meus queridos amigos de Tatuí região, com vocês, nesse dia incrível, nessa terça-feira quente em Tatuí, maravilhosamente iluminada por uma lua linda, meu querido amigo José Erasmo Negrão Peixoto. Tudo bem, Zé Erasmo? Tudo bem, Voz? Como você está? Tudo bem, é um prazer ter você comigo no podcast Voz. É uma história, Zé Erasmo, poder estar com você aqui, né? Nós que temos aí uma história muito próxima, que fomos vizinhos, vivemos um tempo muito bom. Mas hoje eu entrevisto, converso, bato um papo com você num podcast bem à vontade, porque eu tenho certeza que muitos conhecem Zé Erasmo, vão conhecer um outro lado do José Erasmo, né? Uma história bonita, de muita coisa boa de vida. Bem, seja bem-vindo. Olha, Voz, eu agradeço, fico até envaidecido de você poder convidar para participar desse podcast. E, Voz, vou dar um detalhe. É sempre bom lembrar que há 73 anos atrás, exatamente no dia 18 de setembro de 1950, foi inaugurada a primeira televisão do Brasil, a extinta TV Tupi, do nosso saudoso Assis Chateaubriand. E hoje, com esse avanço da tecnologia, você tem seu canal, podia imaginar, e nós estamos aqui num papo gostoso. Zé Erasmo, cara, que história legal você foi buscar. E relembrando, Zé Erasmo, também que Tatuí, quando abriu a primeira canal de televisão da Tupi, nós já tínhamos 2 tatuianos fazendo televisão. Eu lembro. Maurício Leandro Gama e Tico-Tico. e o Tico-Tico. Finados, então, olha, dois estamos finados. aqui. Querido Zé Erasmo, você é conhecido como José Erasmo. José Erasmo. Pra mim, você não tem o José, é Zé Erasmo. Uns me chamam de doutor, mas... Zé Erasmo, filiação. Olha, eu sou filho do saudoso Erasmo Peixoto, que foi, talvez, eu acho que foi o maior arquivista de Tatuí. Ele registrou a história de Tatuí em mais de 15 mil fotos, e ele faleceu cedo, e após o seu falecimento, essas fotos foram doadas à Secretaria de Cultura de nossa cidade. Ele é filho do saudoso, o seu pretinho da loja, onde começou as óticas Peixoto, que os meus irmãos, o Marcelo Guiga, expandiram. E, por incrível que pareça, Voz, daqui a 3 anos são 100 anos da nossa loja. Nossa não, é dos meus irmãos, entendeu? Da sua família. É da minha família. E sou filho da saudosa professora Maria Vieira Negrão Peixoto. Dona Maria Negrão, querida, que está num espaço lindo, num céu maravilhoso. Com certeza. E ela é filha do Dr. Roque Negrão, meu avô, que era cirurgião dentista, é dona prima. E o meu avô, Roque, eu era criança, Voz, e ele era um dos poucos dentistas que tinha Tatuí. Tatuí era muito pequeno, né? E se você lembrar bem, eu acho que os antigos lembram muito bem, eu ajudava no consultório. Mas a energia de Tatuí é gerada pela hidrelétrica do São João, lá de... E de repente Cerquilho, né? Acabava a força. E o que eu tinha que fazer? Eu ajudava ele naqueles motorzinhos a corda, ajudava ele a montar a prótese e tudo mais. E até a sua morte eu adquiri a paixão pela odontologia. Eu me formei há 48 anos atrás, talvez eu seja hoje o decano dos dentistas de Tatuí, e aproveitando também, com o passar dos anos, eu me formei em História e em Direito. Quer dizer, eu tenho 3 profissões, mas exerço mesmo a profissão de dentista, até hoje. Zeravo, seus irmãos, e podia discorrer até assim, quem é casado com quem não está casado, Perfeito. você sabe que é legal de saber. Perfeito.
Eu tenho 3 irmãos, o Marcelo Peixoto, casado com a Cecília, o Giga Peixoto, que é divorciado, e a Cássia, minha irmã caçula, casada com o Dr. Paulo Guidou. Gerardo, aquela coisa que ninguém gosta de... Moliano não gosta de contar a idade, mas nós... Mas você, como um tatuiano, cabeça branca, que nem eu, era data de nascimento, Zé. Vou, semana que vem, eu completo 70 anos, ó, certo? Nossa, 70 anos. Semana que vem. Nossa, Vamos uma história. tomar como dizia o saudoso Luiz Carlos Bieli, isso foi no tempo de 1900, Jeraci de Almeida, entendeu? Zé, nasceu onde, Zé? Aqui em Tatuí. Tatuí. Nasci na mão de parteira, voz. A famosa Inhá Marvina. Acho que você também, viu, voz? Não veio esconder disso. Existia poucos médicos, era o Dr. Gênio de Faria, entendeu? Nossa. E eu nasci e acabei, fui criado aqui, só saí daqui para estudar fora, né, voz? Você falou assim de nascimento. A minha história, Zé Erasmo, que meus pais também, papai, Diógenes, de mãe Aparecida Voz, papai contava uma história, pegando um gancho na sua fala, daquela história que nós moramos próximo, na rua Santa Cruz ali, que quando mamãe estava no trabalho de parto, assim, estava nos momentos das dores, naquele tempo não tinha táxi à noite. Não tinha nada. Não tinha. 1952, agora contando a minha idade. 1900 era assim de Almeida. Como falava vocês acreditem, meus amigos, Erasmo, papai arrumou uma cadeira, mamãe, a gente morava na rua Santa Cruz ali, até a maternidade, o que dava uns 5 quadras até que era ali a Maneco Pereira. Maneco Pereira, exatamente. Papai levou uma cadeira, mamãe andava um pouquinho, sentia falta de ar, sentava na cadeirinha. Você quase nasceu na rua, né, voz? Você viu que eu gostei da vida assim. Olha, eu tenho muita saudade do seu pai e de sua mãe, voz. Dos seus finados irmãos, tenho muita saudade. O professor Diógenes e a dona Aparecida Voz. Eu tenho até uma passagem bem interessante, voz. Eu estudei aqui no Barão do Suruí, né? Fiz o primário vamos fazer a sequência. Isso, a cronológica lá. A sequência cronológica. Comecei no Jardim de Infância, fiz o João Florencio, depois fui para o Barão do Suruí, quando eu tinha o colegial, não é colegial, a gente fala ginasial e científico, clássico, normal, né? Que tem normal também. E seu pai foi um grande professor de física. Eu não gostava das matérias exatas. Eu tinha assim, aquelas equações assim, parecia coisa de professor Pardal, vou dizer bem a verdade. E eu precisava de 5 para passar a voz, você acredita? E seu pai, sabendo da dificuldade minha, e eu aprendi muito português com sua irmã, Maria Eugênia, que eu tenho nutro uma amizade, um carinho tão grande por ela. Até hoje, eu nunca esqueci as aulas da Maria Eugênia, as regências, as colocações, as denominações, o início de frase, o sujeito, o verbo e o substantivo, nunca. Isso ficou na minha cabeça hoje. Mas seu pai chegou para mim, ele pegou, dá licença um pouco esse papel aqui, ele pegou, olhou a minha prova assim, olhou, eu precisava de 5 para passar. Eu estava assim, quase, estava numa situação meio crítica. Ele pegou, olha, estou contando pela primeira vez, ele pôs o dedo assim, falou assim, tá bom. Quer dizer, ele pôs o dedo para onde eu tinha para a resposta correta, que ele sabia que eu não gostava disso. É uma lembrança que eu tinha do seu pai, seu saudoso pai. Você. Ei, meu papai, que está no céu nos olhando. Nossos aqui. pais, estão juntos lá, né? Estão lá ouvindo, você pode... Com Maria Negrão, com os Gerardo Peixoto e o seu Diógenes. Gerardo, primeira rua que a sua família, que você morou em Tatuí? Olha, eu morei na primeira rua, na Coronel Lúcio Seabra, porque por incrível que pareça, voz, pouca gente sabe, ele é meu tio, tataravô, e o Maneco Pereira é meu tataravô. Você veja quanto tatuiano eu sou. Tem uma foto no cruzamento das duas, eu ali segurando as duas placas. Morei por pouco tempo quando era a barbearia do seu Chico Barbeiro, finado, saudoso seu Chico Barbeiro. E por pouco tempo, daí fui na rua Santa Cruz, onde a gente passou uma infância fantástica, voz, maravilhosa. E que, infelizmente, hoje... A moçada de hoje não sabe o que foi nosso brinquedo. Isso. A gente brincava de lanterna de vela, jogava bafo. A rua não tinha calçamento. Não tinha, era terra.
A gente jogava taco. Passava uma hora, vinha um carro, tira o taco no meio da rua, deixa o carro aquela passar. casinha. Pra quem joga taco, ela tem aquela casinha, né, Zé? E a bola com o rebote. A bola, não tinha bola, né? A gente improvisava uma bola qualquer e a gente brincava muito, jogava gude. Vós, eu nunca mais esqueço um dia que você foi... Posso falar? Pode que pode. Você foi embora chorando para sua casa, sabe por quê? Essa foi muito interessante, são coisas que a gente nunca vai esquecer. O Brasil foi bicampeão mundial em 62. Sim. E a gente jogava bafo. E você tinha uma figurinha que era muito difícil, que eu lembro até hoje, que era o Bellini. Era reserva do Mauro. E você não queria pôr essa figurinha do bafo. Você vai ter que pôr essa figurinha do bafo. Você perdeu a figurinha, você foi embora encabulado. Olha, depois a gente saía, tudo sujo, íamos infelizmente destruído. No antigo teatrão tinha aqueles buracos, cheio de mamona, fazia guerra de mamona, escondia. Eu era Capitão Cobre, você era o Capitão Isso. A gente tinha uma imaginação tão fértil, vós, que foi assim uma juventude maravilhosa. E Tatuí era pequeno, vós. Você sabe disso. Vamos dizer, Tatuí chegava aqui no Rio, no Marapé. No Marapé, no máximo. Parava ali. Parava no 11 de agosto, no Santa Cruz e no conservatório, que a gente falava banhadão. E nunca me esqueço um dia que você bateu na minha casa, vós. Falamos assim, Zé, vamos pescar no banhadão? Falei, vamos. E a gente pegava de peneira, não tinha nem vara, né, Saguaru, tinha saguaru, lembra? Saguaru, tinha lebista, tinha lambari, tinha tudo, a gente fazia festa. Entramos lá, vimos uma cobra, cascavel, largamos, olha, pau na maca, você lembra disso? Isso aí, eu tô com 70 anos, cara. Pô, isso foi 1950, 60, 61. 10 para 12 anos, moleque. Assim, uns Porque 10, os amigos, 12 é bom anos. saberem que o nosso conservatório, o Zé não sabe bem entender, os mais antigos se lembram, que o conservatório ele foi construído em cima de um banhado mesmo. Foi aterrado aquele banhado, voz. Foi aterrado, foi no governo de, se não me engano, foi no governo de Abel Sodré, para lá do Natel. Foi aterrado aquele banhado totalmente, mas o conservatório inicial foi aqui, na mansão dos Guedes, em frente ao São Martinho, entendeu? Sim. Lembro dos professores do conservatório, acho que o único vivo ainda, e da nossa infância, acho que a dona Brasilise e o professor Coelho, todos já se foram. Infelizmente a vida... A vida continua, né, vós? A vida é essa, é o ciclo. Mas então, que nem você está comentando, e o conservatório, é bom que as pessoas saibam que ele tem um sistema de drenagem, de captação de água, porque é o seguinte, ali, se as bombas não podem parar, porque a água entra. Então é muita água que tem ali. Pra você ter uma ideia, vós, a gente ficava tão sujo de brincar, brincava de bafo, de futebol da areia, da lanterna de lata, jogava mamona, jogava taco, ia nadar onda, no Carniele, que era no banhadão. A gente pagava, a água era mais verde que garapa, mas fazia festa, entendeu? Agora, não tinha 11 de agosto. 11 de agosto foi inaugurado em 1964, vós. E a piscina do Carniele, meus amigos e amigas, é o seguinte, os mais antigos vão se lembrar dela. Tinha tanta água aqui para baixo, próximo à rodoviária. Onde que estava... Onde vai ser o novo... Eu não sei, era o antigo posto da BR. Isso. Então derrubaram lá, na esquina da 15 de novembro, coisa assim. Ali tem uma piscina de água corrente. Então, não precisava de exame médico. Você podia entrar com frieira, podia entrar com tudo, entendeu? Unha encravada, bereba, sem dente, com dente, e assim vai. O pior que não era assim, porque não tinha não era lá do Não era azul, era cimentada, você. Você subia e deixava metade do joelho. A gente saía da piscina tudo ralado, mas era uma festa. Éramos casados. Sou casado há 45 anos com Maria Cristina Peixoto. No nosso casamento temos duas filhas, né? Certo. Ana Laura Peixoto, casada, com 44 anos, psicóloga, mora em São Paulo, e tenho 2 netos dela, da Ana Laura. A Juliana, que vai fazer 25 anos, e o Pedro, que tem 25 anos, e o Pedro, que tem 21 anos. E tem uma filha que mora em Londres há 15 anos, a Ana Silvia. Está com 42 anos. Ela foi fazer um curso lá e achou o amor da vida dela, o Ashley, meu genro, e acabou ficando por lá.
Então, para vocês... Ô, Ashley, ô, Ana Silvia, um beijão do É isso, um papai abraço aqui pra da vocês noite. aí. Zé Erasmo, agora, meus amigos, agora vamos dar uma guinada, entrando agora numa história que a nossa rua Santa Cruz foi uma rua abençoada, né, Zé Erasmo? Foi, olha, posso dizer com você com maior propriedade, vosso. Essa rua, tem aquela música, se essa rua fosse minha, eu queria que fosse nossa até hoje, vosso. Certeza, Zé Erasmo. Queria que fosse nossa, porque o que a gente brincou, divertiu. Tinha o São José na esquina, que depois derrubaram. Você lembra disso, voz? Lembro. A gente brincava de cabana ali dentro e era um tal de dormir à noite. Eu lembro um dia que meu pai e seu pai foram atrás da gente. Mas não foram. É cabaninha. Foi. Não foram com lanterna de vela, foram com lanterna De mesmo. pilha mesmo, De hein? pilha mesmo. Zé Erasmo foi uma pessoa que... Érica, atenção agora, quer dizer, puxar uma foto aqui, que o Zé Erasmo foi o primeiro contrabaixista da nossa banda de Jones, né? Com certeza, voz. E foi uma época muito gostosa, porque no início dos anos 60... Vai puxando, certo? Eric, vai puxando, Eric. No início dos anos 60, voz, tudo na vida tem as suas mutações, suas transformações. Veio a Jovem Guarda, o Iê, e veio com o Roberto Carlos, veio com o Bossa Nova, veio lá nos Estados Unidos com o Billy e seus Comets, Billy Haley e seus Bill Comets, Haley, isso aí. ele veio com Elvis e tudo mais, e aqui no Brasil veio primeiro com o Celi Campelo e Tony Campelo, depois veio com o Erasmo Carlos, tinha o programa Jovem Guarda, e foi uma febre. E nós começamos a fazer shows no quintal de casa e não podia imaginar que fosse expandir tanto desse jeito o Jones. Aqui nessa aqui, Eric, ó. Essa foto aqui. Essa foto aqui. Essa foto aqui, voz, é uma história que pouca gente sabe. Eu vou contar a história dessa foto aqui. Essa foto, voz, é histórica. Sabe por quê? Nós tínhamos 14, 15 anos, nós estávamos tocando na inauguração da rodovia Castelo Branco, em 15 de novembro de 1968. Fomos convidados a tocar, e lá estava o governador do estado, os secretários, prefeitos, etc. e tal. E essa outra aqui, isso bem depois, agora, recentemente, estava tocando em São Paulo, e um pintor pintou tocando, fez essa grafite, eu achei muito bonita, e acabei nem dando, comprei de presente, e enquadrei e pus na minha casa. Então essa foto, Zé Erasmo, tem uma história conosco, né? Ali tem. estávamos, pessoal, ó. Quem estava tanto aí? Didi, você, Cacá, Tatite e eu. Dirceu não tá nem Zé Não Emílio. tá. Eles vieram logo depois. Ah, vieram naquela mudança dos anos 60 para 70, quando eu já desviei um pouco o rumo musical. Quando veio a turma da Vanguarda, voz, vieram os Rita Lee, os Seus Mutantes, veio a Tropicália, sim, veio Baianos. Novos Baianos, Secos e Molhados, que os Jones brilhantemente levaram para toda a redondeza. E eu tenho que só agradecer a você, voz, porque você levou o nosso nome e de uma maneira assim muito bonita. Muito saudável. Fizemos uma história, um legado Foi bacana, um legado que gerações vão lembrar. Mas você tem uma história que você me contou, que eu acho muito legal de contar aqui. É sobre música? Sobre música. Porque o link que une eu, voz, além da nossa infância, foi a música. Com certeza. Porque o voz seguiu um rumo profissional, seguiu outros, entende? Então é isso. Fala, voz. Zé Erasmo, Porto Feliz, Puxa vida, 1967. Olha, falamos junto até, voz. Olha, nós sempre éramos convidados a tocar na região. E tocamos em Cerquilho, Porangaba, Cesário e Boituva, toda a região. E em Porto Feliz, em 1967, a Secretaria da Cultura lançou um conjunto melhor banda conjunto musical juvenil do sul do estado de São Paulo. E quem nos levou? O falecido seu Roberto Tatite. Ele tinha um Chevrolet, parece que eles de gangster, voz. E nós escrevemos a batom, certo? Banda The Jones, certo? E não sei como coube todo mundo no carro. E chegamos lá e fomos o penúltimo a apresentar.
E você cantou uma música que eu nunca mais esqueço, cantou Esqueça, que era o sucesso da época. E pediram bis, acho que você tocou 3 vezes Esqueça, por isso que eu não esqueci mais, entende? E nós ganhamos o troféu. Foi a melhor banda que teve. 67, 15 anos, 15 anos. de idade. Foi fantástico. São 55 anos atrás. Exatamente. 1971, meus amigos. Erasmo tem uma viagem, um intercâmbio. Como é que foi sim, isso? foi bem a verdade. Foi quando eu me desliguei do Jones, Osso. Eu vou explicar por você, primeiro, porque eu me desliguei do Jones. Porque Tatuí, como falei para você, Voz, era pequeno. E eu morava no centro de 3 clubes aqui em Tatuí. Eu morava onde que as óticas 10 do meu irmão Giga. Do lado tinha o Tatuí Clube. Onde hoje é a Casas Pernambucanas, tinha o Recreativo. E onde hoje é a Secretaria, o Alvorada, a Secretaria de Cultura, tinha o Tatuiense. Eu acordava à noite com aquelas big bands, com a bossa nova, com os estandes americanos. E aquilo me cantou, Voz. Foi demais. E eu aproveitei em 71, ganhei uma bolsa da FS e fui para os Estados Unidos. Você está entendendo que a FS significa American Field Service. Isso aí. Era um intercâmbio. Entre, o pessoal até é legal explicar, Zé. Porque você recebia um americano, eu recebi o John, você lembra disso, Sim. Né? E depois eu fui, se entende? Na casa dele? Não, fui de uma outra família, Voz, certo? Então. Era Rotary que fazia isso, Zé? Não lembro agora, Voz. Foi qualquer coisa assim, certo? E, inclusive, eu até tive, por incrível que pareça, com a tecnologia, a minha mãe americana faleceu há 2 meses atrás, com quase 100 anos de idade. Olha. Certo? 1971. 71. E quando voltei, Voz, não dei se deve lembrar, eu trouxe para você alguns CDs. Não, era CD, desculpa, não era vídeo nem cassete, eu trouxe os bolachas, vinil. Eu trouxe o Grand Funk, trouxe o da América, eu trouxe daquele... Donny Osmond. Donny Osmond, aquele outro cantor, o Taylor, James Taylor, que começou a carreira. Eu falei assim, olha, Voz, você que põe no Jones e toca essas músicas aí. Johnny Rivers. Eu mandei também, dei algumas. Johnny Rivers. Quem não lembra de Do You Wanna Dance? Agora, meus amigos e amigas, você está participando comigo do podcast Voz dessa noite, dessa tarde, nessa manhã, depende da hora que você vai assistir. Né, lógico, depende da hora que você assistir, com certeza. Erasmo, eu sempre soube que você foi um cara que conhecia uma grande parte de países do nosso mundo. Olha, Voz, eu vou contar uma história para você. Essa viagem, esse intercâmbio cultural, para mim, deu uma vontade de conhecer alguns países no mundo, certo? Pela sua cultura, pelo seu passado, pela sua história. E eu esperei, quando me formei, trabalhava cedo, à tarde, à noite, sábado, e guardava o dinheiro, para esse dinheiro para minha viagem. E eu conheci vários países, entendeu, Voz? Certo? Várias culturas diferentes. Eu sempre falo que cultura, certo, é uma coisa que você adquire, você pode transmitir, você pode explicar, não, em tal país, a capital é tal, não é tal capital, é essa capital, se entende? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. A única coisa que eu entendi de todas essas viagens, porque a gente tem, todos nós falamos o trivial, mas o que é trivial, Voz? É a trívia de Aristóteles, um filósofo grego, socrático. Ele foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. E o Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande. Ele falava que existia a virtude e nós somos virtuosos hoje. Hoje a virtude é músico, é um cirurgião dentista, é um médico, etc. e tal. Segundo, a ética que não se muda e a moral. A moral depois de uma interrogação. E eu entendi muito bem que a moral tem muito a ver com a cultura. Eu vou dar um exemplo para você, Voz. Imagina só, aqui no Brasil, casado com 4 mulheres. Seria amoral. Mas se você for na Arábia Saudita e ser um árabe, um muçulmano, puder ter 4 famílias e sustentar as 4, acabou. É normal para eles. Então, ele deixou essa interrogação, há 2000 anos atrás, sobre o que é moralidade. E nossa cultura vê a moral várias coisas, mas certas culturas não vê como
como a moral, a outras coisas. E nessas viagens aí eu fui conhecendo dia mais, conheci um punhado de países. Seria legal de você elencar. Primeiro, assim, você lembra assim, os países que você. Só para o pessoal ter uma noção, que o Zé Erasmo tem assim um arquivo maravilhoso e várias lembranças por onde ele andou. Em rápidas pinceladas, nem precisa detalhar, que é muita coisa. Que países tanto você conheceu, Zé Erasmo? Poxa, voz, eu conheci mais de 50 países, voz. Mas que eu conheci a Oceania, conheci a Austrália, Nova Zelândia, as Fiji, conheci toda a Europa, menos Portugal, que eu não conheci, toda a América, todos os países da América, conheci a África, conheci o Oriente Médio. Eu sempre tive essa curiosidade, mas nunca fui assim para fazer turismo de shopping, nada disso. Era para fotografar, para cultura, para conversar. Eu sei falar razoavelmente inglês, né? E falava com as pessoas locais, conversava com o povo, entendia o que eles diziam. Eu posso dizer que todos os países que eu fui, alguns países que eu gostei muito, foram os países, foi a Oceania, a Nova Zelândia me impressionou muito pela sua educação. E os países do norte da África, que a gente fala o Maghreb, que é a África saariana, e os países do Oriente Médio, que foram dominados pelo Império Romano no tempo de Cristo. Até hoje os ruínas estão lá, se entende? Foi coisa fantástica. Pena que aquele tempo, não tinha essas facilidades, essas máquinas que tem hoje. Fui há 20 anos atrás, né? E sempre tive uma coisa na minha cabeça, onde eu fui não volto mais. E mesmo gostando, não volto mais, certo, Voz? Então eu tive essa facilidade, assim, de poder conhecer, e foi um privilégio que Deus me abençoou. Não, Zé Erasmo teve a história muito linda, assim, o seu acervo de recordações. Olha só, Voz, não adianta você ir no país, isso é meu ponto de vista, respeito o ponto de vista de qualquer um. Não adianta você ir no país, você vai, eu vou lá, vou comprar uma calça ali, a calça vai, vou comprar uma blusa, uma camiseta. Eu compro os globinhos, compro os pratos e fica na minha casa. Você teve a oportunidade de ver, né, Voz? Um dia fomos lá conversar, né? E tá até hoje lá, eu bato o olho, eu lembro como comprei, do jeito que eu comprei, entendeu? É muita história, pessoal. É muita história. Se for falar, ficamos 2 dias. Bem, atrás desse cirurgião dentista, desse historiador, desse advogado, existe também um músico apaixonado pela música instrumental e que teve as influências dos maiores nomes do jazz. Voz, é aí que está o negócio, Voz. A influência tive mesmo no final dos anos 70, escutando essas big bands que vinham em Tatuí. Eu fiquei encantado. Vamos lembrar a Nelson de Tupã, Tupã, a Continental de Jaú, aquela Big Band de São José, que eu esqueci o nome. Eu escutava aquelas músicas, eu ficava assim, poxa vida. E a Bossa Nova, que talvez da história da música brasileira seja a que ficou. O carro-chefe, né? É o carro-chefe, sem dúvida. Onde você for no mundo. Vou dar um exemplo, Voz. Uma vez quando fui ao Líbano, certo? Antigamente estava sem guerra, tinha a fronteira da Síria, estava escutando Garoto de Ipanema no ônibus. Você veja só. Olha lá. Que coisa. E a Bossa Nova, ela grudou. Fronteiras como o standard americano. A gente não pode falar jazz. Jazz é aquela coisa assim meio pesado. O standard são aqueles clássicos que você escuta onde? Você escuta da sala do médico, no consultório do dentista, escuta da rodoviária, escuta salão de beleza, casamento. É só standard, Voz. Só para o pessoal entender um pouquinho, standard, se é aquela coisa mais suave, né? É mais suave, não tem barulho, se entende? As grandes vozes. Tipo grandes vozes. Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole. Agora temos o Michael Bublé. O Michael Bublé, exatamente, se entende? E John Pizzarelli, e aqui no Brasil tivemos vários intérpretes de standard, inclusive um tatuiano, Voz. Sim. O Frank Sinatra tatuiano. Décio Cardoso. Ele cantava muito bem standard. E sabe quem acompanhava o Décio Cardoso? Meu primo, Luiz Loy. Ele tocava muito bem piano, tocou com Elis Regina. Infelizmente faleceu alguns anos atrás. E o irmão dele, o Zé Roberto, foi o primeiro baterista do RC7, do conjunto do Roberto Carlos. Os pais dele eram meu tio Erasmo, meu mesmo sobrenome.
eles moravam na Maneco Pereira, que era o avô do meu tio Erasmo, que já faleceram também. Zeraldo, então tem na veia a história da música, né, Zeraldo? Tem, voz, tem porque a gente cresceu escutando música, radinho de pilha, Sim. era tão difícil, sintonizava uma estação, nossa, não mexa, é aquele barulho típico, não mexa, deixa aí. Tinha que pôr um bombril na Tinha antena. que pôr um bombril na antena, certo? Tinha que dar uma dobrada na ponta da antena. Uma vez eu dobrei a ponta da antena do rádio, meu pai quebrou e ficou bravo comigo, rapaz. Zeraldo, você comentou comigo uma conversa assim, que você teve assim, mesmo em Tatuí, você ouvia guitarristas lá atrás. Voz, eu fiquei apaixonado pela guitarra, voz. Tocava baixo no Jones. Mas quem toca baixo toca guitarra e vice-versa, que as 4 primeiras acordes são as mesmas, voz. E aqui em Tatuí, nós tivemos vários guitarristas que essa geração nunca vai lembrar. Você lembra do Miguelito, do Biagione, do Buck? Meu certo? amigo, esse cara o Zé Luiz Biagione, você tá em São Paulo aí, precisa ligar pra gente, cara. Eu cantei com ele, toquei lá no Nilson Six. Sei, era o José Raul Parada, lembra dele? José Raul também, esse já faleceu, né? Eu não sabia, voz, faleceu o Zé Raul. Faleceu, tocou com o Og, faleceu. Tocou, conversei com o Og faz 2 semanas, ele pediu um dia que a gente fosse gravar com ele. Mas vamos lá, vamos brincar. Og, vamos visitar você aí, sim. Com certeza. Aguardar aí. Como você migrou para essa história dos standards, eu lembro que você tocava ali onde era o Café Canção. Olha, voz, eu toquei no Café Canção, toquei em toda a região. Café Canção, pessoal, os mais novos vão se lembrar, ou talvez não se lembrem, na Praça da Matriz ali, onde é hoje ali aquela loja de chocolate. Cacau Show. Cacau Show, né? Tocamos várias vezes, mas antes, voz, tocamos no República, tocamos no Café. Depois fomos convidados a tocar na região inteira, até em São Paulo, voz. Foi assim, mas são bossa nova e os stands. Tem algumas fotos aí. Eu tive o prazer até de tocar com algumas pessoas. Vamos ver essa foto. Vamos ver isso. Deixa eu ver um pouco. Vamos começar com qual voz? Escolha aí. Mas escolha lá, começa na ordem, vindo para cá. Essa aqui? Pode ser. Bom, aqui eu estou tocando uma cantora argentina, Luzia, não lembro aonde, voz, porque foram tantos lugares. Esse saxofonista formado aqui em Tatuí, um dos maiores do Brasil hoje, César Roversi. Nós tocamos muito bossa nova esses dias. Tá. Pode ir puxando mais, vamos ver as Isso fotos. faz anos atrás, não tinha nem essa câmera digital. Quem é esse, Geraldo? Esse é o John Pizzarelli, talvez hoje o maior cantor de jazz, de standard que é conhecido. Sim. Eu fui no show dele, e estava ele, Stanley Jordan, certo? Estavam os grandes guitarristas, ele autografou minha guitarra, voz. Eu tenho até hoje, com carinho, essa guitarra autografada. É uma preciosidade para mim. John Pizzarelli. O pai dele foi o Buck Pizzarelli. Foi um dos maiores guitarristas, acompanhou grandes músicos. César Roversi, aí você tá... Olha, voz, um pouco tortas essas fotos, porque tá todos na parede, entendeu? Tá. É o César Roversi, que esses grandes saxofonistas, não lembro aonde. Nós tocamos, não me pergunte, mas eu lembro que era um show muito importante, guitarra e contrabaixo alemão. Nosso grande amigo Daniel Bardem, um excelente guitarrista. Alemão, logo vai ser você nosso convidado aqui do podcast Voz aqui, cara. Músico maravilhoso, né? Aqui foi também, não sei aonde. Aqui, você conhece, o nosso querido Rodrigo Marinobio, o Banha. O Banha, baterista de marca maior. Fabiano. Filho de um grande músico, Gilson da banda Macros. Macros, exatamente. Adriana, ela ganhou o prêmio da melhor cantora da MPB. O César e o Fábio Leal, que para mim é um dos maiores guitarristas do Brasil. Ele foi meu mestre, vou dizer, ele me ensinou todos os acordes da bossa nova. Quem está no contrabaixo ali, Geraldo? Fabiano. Ele se formou no conservatório e foi embora. Toca muito também. Legal, aí. Tá um pouco torta porque estava na parede, voz. Então foi difícil. Eu precisei fazer uma mágica, uma ginástica. Aqui foi em São Paulo, voz, não lembro aonde. Eu, o Franco, um baixista, o Fábio Leal, para mim, hoje, tá entre os 3 melhores guitarristas do Brasil, e esse cara é um americano, voz, esqueci o nome dele. Nós estávamos dando uma canja. Tá. Pessoal, faz tempo atrás. Da canja não é matar o frango e fazer canja, não é não isso. É nada disso, dá uma, como você fala, dá um toque. Entrar na parceria e participar do evento. Essa foto foi que eu falei para você, aquela foto da inauguração da Castelo, e essa foi foto, eu estava tocando, também não lembro aonde, mas foi em tantos lugares, mesma coisa que eu falava, voz, você lembra aquele show do Jones? Falei, pô, quantas vai vezes? Lembrar. Vai.
Foi um artista plástico que me desenhou tocando e achei tão bonito, moldurei na minha casa. Zé Lama, você teve com o Joe Pizzarelli, teve uma história, um dia você comentou comigo que você estava em Paraty. Paraty, no Rio de Janeiro. Foi aquela foto que você viu, eu autografando minha guitarra. Bem o seguinte, voz, o primeiro CD que eu vi do Joe Pizzarelli estando, ele cantando os Beatles. Tá. Eu achei genial, achei uma coisa assim do outro mundo. Ele vem sempre ao Brasil. Ah, é? Sempre. Eu sempre, quando eu posso, eu tenho oportunidade, eu vou. E praticamente se tornou um amigo dele, velho. Ele até me deu o telefone lá para o dia que fosse para os Estados Unidos falar com ele. Enfim, em Paraty eu levei minha guitarra, que vocês viram para autografar, né? Eu falei brincando, que eu sei falar um pouco de inglês, né? Se ele cantava alguma música em português. Ele falou assim, eu canto, só danço samba, né? Então, se você não importa, posso acompanhar no primeiro. Ó. Ele deu a guitarra dele para mim, que são uma guitarra de 7 cordas, Ross. Ele toca? Ele toca guitarra de 7 cordas, porque ele faz o baixo invertido na última corda no lá, né? Eu toquei primeiro, só danço samba, eu e ele cantando em português. Só danço samba, só danço samba. Vai. Foi um sucesso. E essa aqui, ele me deu, tá eu com ele me deu essa palheta, certo? E deu o CD, o primeiro CD dele, a capa autografada para mim, voz. Tá na minha parede de casa. É uma história, uma história, né, voz? Isso certo? É que eu falo, sabe, pessoal? Cada um de nós, pessoal, tem uma história assim. Uma vez gosta de pescaria. Outro gosta de pular de paraquedas, outro gosta de mergulhar. Tem cada um. Pros Erasmo, essa palheta aqui. O que é palheta? É o que o cara usa para tocar. Para tocar, fazer o solo. É um troféu, Geraldo. Para mim é um troféu, exatamente, voz. Porque é como se fosse um time de futebol ganhar um campeonato, ganhar um troféu. Para mim isso foi um troféu. John Pizzarelli. Filho do Buck Pizzarelli, um dos maiores músicos. Aqui, voz, eu tive a felicidade de tocar uma música só, batida diferente. Você lembra dessa música? Opa. E veja como bate engraçado meu coração. Com a finada, faleceu há pouco tempo atrás. E dentro, pessoal... Leni Andrade, uma das maiores vozes do Brasil. Quando eu tive essa oportunidade, eu fiquei assim, estático, se entende? Eu lembro que até os primeiros acordes eu comecei a tremer, porque eu estava perto de uma musa, que para mim foi, e para muita gente foi. Leni Andrade, faleceu há 2 meses atrás. E se eu contar a história dela, pessoal, infelizmente, nosso país tem uma coisa assim, né? A memória some. Some, desaparece. Apaga, coisas que o americano, não tem. Meu filho, César, tá lá no Canadá. Tá lá em Toronto, ele com a Laurinha, minha nora. Um beijo para eles lá. E eles foram vir na semana passada, teve um show do Guns N' Roses. Guns N' Roses. E antes, Geraldo, para abrir, quer dizer, na verdade, levando em consideração a idade dessa juventude que curte Guns N' Roses, como nós aí com 70 anos, trouxeram uma banda de abertura chamada Pretenders, que é da nossa época. Eu lembro, The Pretenders. Fizeram entrada lá. Pretenders, se for traduzir... Don't Get Me Wrong, uma música assim. Se for... Get Me Wrong, se for traduzir Pretenders, em inglês, seriam os fingidos, entendeu? Certo? Pretenders em inglês é fingido. Daí, pessoal, olha que coisa como é o negócio. E o César, meu filho que tá lá no Canadá com a Laurinha, com a esposa dele, ele falou, pai, tava lá o Axl Rose, né? E agora... fez uma senhora limpeza do organismo, porque muita droga, parou, deu infelizmente, tempo, parou, né? Mas agora, o equipamento maravilhoso, tudo de primeira geração. Eu imagino, Boss. Sabe, então, essa coisa... E aí eu vejo essa senhora, Leni Andrade, e vi pelo Fantástico que ela morreu. Na casa dos artistas. Na casa dos artistas, que é os velhinhos, um asilo. Ela foi... a Edith Piaf brasileira, voz, ela cantava maravilhosamente bem. Era uma voz assim. Eu falo, você não pode dizer esse cantor, essa cantora, aquele. Eu tenho, suponho, as vozes que eu vi escutar. Sim. Eu colocaria no Brasil, vozes. São milhares. Eu colocaria Leni Andrade, Ângela, Maria. E a terceira voz que eu gostava muito também faleceu. Gal Costa, Zé? Não, faleceu, também excelente voz, vamos entrar. Faleceu há 2 meses atrás, a Celi Monteiro.
certo? Falecida Celi Monteiro. E dos homens, voz, são 3 vozes que eles cantavam qualquer tom. Isso que não voz, nós tocamos algumas vezes agora, ultimamente. Eu lembro que tocamos uma música, se fosse meu tom é tal, vamos buscar o tom seu. Eles cantavam qualquer tom, é si, é si, é si bemol, é sustenido, é sustenido. Para mim foi Emílio Santiago, primeira voz. Segunda voz, Calbi Peixoto, certo? E terceira voz, podem falar o que quiserem, Agnaldo Timóteo. Não teve, Não, eles havia cantavam. uma voz transparência dele. Não, era aquela coisa lisa, a voz. Mas É, voltando a falar dos guitarristas, voz, certo? E todos nós temos os nossos ídolos, né, voz? Sim. Como você tem como cantor. Tenho Sim. certeza que você tem o cantor seu preferido e tudo mais. Mas assim, eu não, claro que eu não conheci, que ele faleceu no ano que eu morri. Mas Não, foi uma. você morreu, Não, ele morreu quando você nasceu. eu inverti a ordem das coisas, desculpa, voz. É Django Reinhardt. Não sei se viu falar. Django Reinhardt. Ele era um cigano, ele nasceu em 1910. E ele revolucionou a música por 2 motivos. Ele era totalmente analfabeto. Não sabia ler nem escrever. Mas ele tinha ouvido absoluto e sabia, se você fizesse assim, ele olhava, Fá sustenido. Então, logo após a Primeira Guerra Mundial, como cigano, ele morava numa tenda, voz. Pegou fogo a tenda, ele ficou quase totalmente queimado e seu braço. Vocês podem entrar na internet e ver Django Reinhardt. Esses 2 dedos grudaram, voz. E ele ficou assim, não conseguia, queria amputar o braço dele, não deixou. Ele mudou a música para sempre. Inclusive, todos os próprios que tocam rock, tocam tudo, falam dele assim como se fosse um mito mesmo. Um mito, é um mito. Ele tocava só no horizontal sem fazer uma pestana. E ele conseguia, assim, você não conseguia enxergar o dedo dele. Ele desenvolveu uma técnica. Django, como você chama? Django Reinhardt. Ele falece em 1953, com 43 anos. Mas foi assim, ele, Wes Montgomery, vários guitarristas, Joey Pass. Se eu falar aqui, eu fico a noite inteira. Que eu sempre gostei, sempre escutei. E até hoje é tocado. Pouca gente sabe que até hoje eles escutam. Estrelas, filmes, fundo musical, todo tem a palha deles. Django Reinhardt. E agora, por falar em Django, vamos voltar para Tatuí. De repente, Tatuí recebe um gaúcho que vem para cá para estudar. E o Zé Erasmo, um cara muito ligado em jazz e bossa nova, me apresenta nosso amigo alemão. O Daniel Bardem. Daniel Bardem. Puta, nós fizemos mais de 100 shows juntos, Voz. O Daniel é um monstro na guitarra, você viu, né, Voz? Sim, tive o prazer de cantar com eles lá, né? Ele é um monstro na guitarra. Eu considero ele, assim, se eu for contar os guitarristas brasileiros, Voz, eu perco a conta, certo? Inclusive, um dia, tem uma história muito interessante. Eu até evito conversar. Aqui, essa foto é o César Camargo Mariano. Tem uma história também que pouca gente... Ele foi casado com Elis Regina, é a mãe da Rita. Da Rita. O Pizzarelli e eu. Fui convidado a assistir junto com eles. O César Camargo tem raízes em Tatuí, Voz. Isso eu ia falar para você. Tem raízes em Tatuí. E outra coisa, né, que eu estou levantando, até com o nosso amigo Gerson Arata, lembra do Gerson? Tá morando em Sorocaba. Sorocaba, grande amigo. Vocês sabiam, nós sabemos que nós somos mais antigão, né, Adela? Que aquela menina que canta, que é senhora, né? Que canta do Jane Irondi. Lembro. A Jane, que é irmã do Sidney, né? Moraes, eram dos 3 Moraes, e que eles gravaram na década de 60 uma versão do Hermits. Sei, eu lembro. Você, meu bem, prestar atenção, verá. Eu lembro então, essa música. Os 3 Moraes e a Jane é de Tatuí também. Não sabia, Voz. Isso é novidade. E nós estamos vendo, falei com o Gerson, alô Gerson, um grande amigo. Filho do senhor Esqui, um grande músico. Sim, dos Tatuís, né? Os Tatuís. Era Bossa Nova, Bossa Noite, era o senhor Esqui, o falecido carioca, o Neves,
o baixista não lembro. É o Mike lá de E o baterista, Itapetininga. sabe quem que era? O Eliseu. Comecinho depois, isso mesmo. Foi Eliseu. O baterista era o Eliseu, eu não lembro o sobrenome dele. Eu sei que, ó, nós estamos acertando até para ver, fazer uma homenagem, porque olha, Olha, foram músicos geniais, Voz. É difícil você falar, suponho, músicos brasileiros. Uma vez o alemão, que para mim é um monstro, o Daniel Bardem, e o nosso contrabaixista que toca, a gente tem um trio, né? Depois da pandemia, Voz, a gente parou um pouco, porque esse tipo de música, essa juventude não vai entender o que ela mudou no mundo, certo? Sim. E um dia nós estávamos gravando assim, eu falei brincando, alemão, eu chamo o Daniel de alemão, né? Vamos fazer uma homenagem ao Roberto Menescal, um dos últimos da Bossa Nova vivo? Vamos. Vamos, Matheus, vamos. E tocamos Barquinho, que todo mundo conhece, Rio, que todo mundo conhece, Vivo Sonhando, Sonhando, certo? Fizemos um pupurri. A nata da Bossa Nova. E você recebeu esse vídeo, Voz. Sim. Eu passei por WhatsApp para você. Com certeza. E você sabe que o WhatsApp parece metástase, né? Faz assim, aí. Ah, sim. E um belo dia, eu estava em casa, saí do consultório, cansado, estava jantando, eu recebo uma ligação. Falei, meu Deus, tá escrito Roberto Menescal. Falei, não, isso é trote, não é possível, eu não estou acreditando. Mas vou atender, né? Alô? Era o próprio Roberto Menescal. Esse vídeo caiu na mão dele. Ele falou, vocês estão de parabéns, viu? Tocou um pupurri, certo? E eu tenho até hoje o telefone gravado. Quando estiver no Rio, me dê o telefone, pá, me procure, vamos fazer uma brincadeira junto, né? E no Rio tá nosso Bigorna tocando lá também, né, Voz? Grande o senhor Zé Carlos Ramos, o Bigorna. Bigorna, irmão do Gildinho, um grande cantor de bossa nova, mora aqui em Tatuí, canta muito também. Essa geração não vai conhecer, Voz, mas apesar de que marcou. o Bigorna, ele toca com Barão Vermelho. Eu sei. Ele tocou com Rita Lee, ele foi gravado no chamado The Originals. Eles montaram uma banda, é até legal que você que curte aí as grandes bandas do Jovem Guarda. Eles fizeram uma banda assim, baterista, dos Incríveis veio o Netinho e o Nenê. O Nenê falecido. Nenê falecido. Dos Fevers veio o guitarrista The Fever. Almir. Então foram montando. Renato Blue Caps, Renato. Veio também. O que nós tocamos Renato Blue Caps, o Jones, Eu Voz? tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Poxa, Voz, você falou para mim foto uma com vez, ele, eu até lembro quando ele disso. faleceu, Há pouco tempo atrás, né, Voz? eu fiz uma história assim. Beatles lá e Renato aqui. Sabe? Então, O Renato Blue Caps foi uma banda que, pelas pessoas na nossa idade, se estiver escutando, vou estar chorando. Porque... Nesse momento aqui, queria mandar um abraço para um cara que era apaixonado pelo Renato. Eu tive o prazer de deixar vários CDs com ele, que já, infelizmente, nos deixou há uns 2, 3 meses, que era o querido amigo Monteiro. Puxa vida, o Monteiro. Monteiro nos deixou 2 meses atrás. Isso, ele era fã do Renato. Fã do Renato Blue Caps, era fã do The Fevers. Também. E tem mais uma coisa que o filho dele me contou. Deixa eu falar o nome dele. Você vai lembrando aí, Zé. Ele falou assim, olha, no dia do velório, ele falou assim, olha, Voz, quando o Jones... Marcel. Ele falou o seguinte, quando o Jones tocava no Trololó, aí na 13 de fevereiro, como o Monteiro morava vizinho, ele falou assim, Voz, meu pai ficava acordado e sabia todas as músicas que vocês tocavam, cara. Então, uma lembrança nesse momento aqui, eu deixo uma lembrança para um amigo que curtia, tocava muito bem gaita. Tocava muito bem gaita, Voz. Eu escutei ele tocar várias vezes gaita. Ele tinha uma paixão pela música fantástica também. Sabe? Então eu deixo aqui... A gente fica... Eu sempre falo, quando algum amigo, independente do que for, na nossa idade, vai deixando, um pouquinho da gente vai. Eu sempre falo assim, foi um pouco antes da gente. É isso aí, que descanse em paz, que ele foi uma pessoa maravilhosa. Foi. Zerão, o tempo está passando, nós da Rua Santa Cruz, você viajou, você voltou, bababá, chegamos em 2023, Zerão. O tempo foi tão rápido, mas puxa, Voz. Jovem Guarda, Beatles, você viajou, Zeramo, como é que você vê hoje, Zeramo, o mundo, nós chegamos aos 70 anos, semana que vem, né? O que você espera para o futuro, Zé? Voz, veja só o seguinte.
Essa é uma pergunta muito interessante. Essa foto aqui, voz, eu não lembro, mas eu estou solando, não sei com quem, voz. Sou eu. Foto Essa, bonita, bonita. essa foto. Não sei, voz. Nem me pergunte, porque depois eu recebi. É uma Ibanez, é uma guitarra Ibanez. É uma Ibanez. Eu tenho uma Ibanez, uma Epiphone, que é autografada pelo João Pissarelli, né? E Joey Pass. Não tem mais alguma foto aí? Tem, Eric. Dá uma puxada, Eric. Atenção, estúdio. Vamos puxar, Vamos ver vamos lá. se tiver alguma foto. Não? Acabou. Então- Eu tenho. É aquele tempo, nós não tinha esses celulares, Sim. esses iPhones aí. Ou era máquina fotográfica 35, mas acabou. Bom, enfim. Você falou, qual a pergunta que você fez? Desculpa, voz. Então, falei, como é que você vê agora, dando esse salto, você que andou pelo mundo todo aí, como é que você vê 2023 chegando aos 70 anos? Voz, veja só o seguinte, isso é uma pergunta muito interessante, voz. Porque o mundo, desde que é mundo, ele vai sofrendo transformações, certo? Para o bem e para o mal, Com certeza. certo? Por isso que eu gosto muito de história, voz. Por isso que eu me apaixonei pela história, sou professor de história. O dia que eu me aposentar do consultório, eu tenho vontade de dar aula de história. O que acontece? Você veja só, voz, o mundo que a gente vive hoje. Nós estamos aqui no estúdio de televisão. Eu acabei de falar para você que você Estamos aqui, graças ao mestre Eric ali. Mas atrás da porta escondido está ali o seu Ademar Machado, que é um cara que talvez, Zé Erasmo, ele, a família, Cidinha, Ademar e o Eric, são uma pessoa, como você falou, o seu pai fez aquela delicadeza dos arquivistas. E o Ademar fez. Ele digitalizou. Dá essa continuidade, dá essa oportunidade. Nós podemos entrar nos computadores, nos telefones. Do que for. Você veja como mudou o mundo. Eu tinha um telefone antigo em casa. Até mandei meu neto e falei assim: liga para mim. Ele batia assim, não rodava. Ele não conseguia bater. Você veja como mudou. Mas enfim, a sua pergunta, que eu espero, né? Olha, vós, sempre estudei muito história. O mundo transforma, vós. O mundo muda para o pior ou para o melhor. O mundo, desde que é mundo, vós, certo? Ele passa por transformações, por revoluções, por isso, por guerras, etc. e tal. Suponho, vou dar um exemplo para você, se eu ficar aqui, eu fico horas conversando, mas tivemos revoluções. Vamos falar aqui do Brasil. Nativistas e separatistas. Os separatistas, exemplo, a Farroupilha, que ia separar o Sul lá em 1835 do Brasil, Bento Gonçalves. As nativistas. Depois tivemos a primeira revolução industrial no século XVIII, que foi a máquina a vapor. A segunda revolução industrial, que foi o motor a explosão, certo? Henry Ford e companhia. Henry Ford, exatamente. É a revolução que nós passamos despercebido. Quando a gente fala desapercebido, que a gente não tem nada, mas passamos despercebidos, foi a revolução digital, voz. Foi uma coisa, não teve derramamento de sangue, não teve nada. As coisas foram mudando assim, numa velocidade que a gente não podia imaginar. A primeira vez que eu vi um fax na vida, eu falei, não vou inventar mais nada. Chegaram no ápice, e olha onde nós estamos. Vou te dar um exemplo, voz. Um exemplo simples, assim, para as pessoas entenderem. Em 1580, o Brasil era colônia de Portugal. Nossa independência em 1822. Isso é um pouco de história, né? E o príncipe de Portugal, o rei de Portugal era Dom Sebastião. Ele morre na Batalha de Alcácer Quibir. Ele não tinha casado, ele não era casado, não tinha herdeiro. Quem herda o trono? O rei Felipe, da Espanha. Por isso que tivemos as ordenações filipinas no Brasil. Afonsinas e Mandalinas. O rei Felipe, herda o trono. E o Brasil ficou a União Ibérica, conhecida, que foi de 1580 a 1640. Tanto que quiseram pôr um rei espanhol do Brasil. E esse rei não aceitou, esse suposto indicado não aceitou, ele foi fiel à coroa portuguesa. E hoje é uma rua que todo mundo passa em São Paulo e ignora do centro de São Paulo. Se eu falar o primeiro nome, você fala o segundo, Rua Amador Bueno. Amador Bueno. Ele foi o rei, ele foi o espanhol que não quis ser rei no Brasil. Então, em 1640,
Portugal recupera, através de Dom João I, a sua soberania, deixa de pertencer à Cabo União Ibérica, né? E falando das revoltas, aqui eu vou contar um caso engraçado. Portugal perdeu o comércio exterior. Por que eu vou fazer comércio? Com o Brasil. E teve uma revolta. Se eu contar todos, eu fico 2 dias. Teve uma revolta chamada Revolta da Cachaça aqui no Brasil. Você acredita, vós? Foi do século XVI. Por quê? Portugal queria trazer o vinho e proibir a cachaça. Ah, tá. E os donos dos engenhos não aceitaram. Então teve uma briga feia entre Portugal e Brasil. Então isso foi uma revolta o quê? Nativista. Mas, enfim, a Revolução Digital mudou muito até a personalidade das pessoas, o caráter das pessoas. No meu ponto de vista, se entende? Eu respeito tudo. E o que espero daqui para frente, vós? Eu espero que essa juventude, primeiro, tenha fé em Deus. Ele é o nosso Pai. Eu sou muito religioso. Segundo, caráter. Caráter. Tenha mérito, amor ao próximo e humildade em família. É isso que eu espero da próxima juventude, vós, da próxima geração. Passei isso para meus filhos, minhas filhas estão passando para os seus netos, e nós um dia seremos o quê? Um retrato na parede, vós. Nada mais que isso. Então, uma lembrança de um podcast. E uma lembrança desse podcast. 19 de setembro de 2023. Exatamente. Aqui, estamos aqui. No início da primavera, né, vós? Uma noite muito quente em Tatuí hoje. Puxa, tá demais, né, vós? Bem, meu querido Erasmo, queria aqui em meu nome, em nome da equipe do podcast Voz aqui, do Eric, do meu querido Ademar, da Cidinha. Me perdoa pela voz um pouquinho assim, raspando. Foram 2 dias de final de semana com muito rock and roll lá em Cerquilho. E foi um orgulho muito grande para mim, porque, Erasmo, você imagine uma festa que existe há 22 anos, você estar nela há 22, eu imagino, 21 vós. anos eu estar lá. Imagina, Então, vós, porque eu falo porque quando entrei na faculdade e lá se vão 48 anos, daqui a 2 anos sou 50 anos de formado, hoje eu sou o decano, o cirurgião dentista decano de Tatuí, e no meu tempo da faculdade eu levei minha guitarra na esperança de encontrar-se com alguém que gostasse das bossas novas, e tinha, não lembro se era estudante de engenharia não tive mais contato de arquitetura, que tocava piano e baixo. Formamos um trio e tocávamos nos diretórios acadêmicos, nos barzinhos, tocava a noite inteira, era uma delícia, mas não tinha briga, não tinha vício, não tinha droga, não tinha nada. E você há 22 anos fazendo o mesmo show, fazendo a mesma alegria, proporcionando o antigo, sim, o médio e o moderno. Mas eu vejo assim, sabe, que a música, ela nos mantém joviais, cara. Eu vejo Claro, assim, claro, sabe? vós. Que a gente respeita assim, o estilo que as pessoas curtem hoje, cada um tem Claro, seu estilo. com certeza. E por falar em música, Geraldo, eu queria até, já que nós somos um monte de músicos, né? Nós temos Tatuí, capital da música. Só que o que está acontecendo, Tatuí hoje, Geraldo, ali no conservatório, nós passamos, assim, eu tive a questão de uns dias aqui, a dona Inês, Eu sei, os Seresteiros, tiveram com a gente aqui conversando, batendo um papo. Então eu vejo que você levou o nome de Tatuí para muitos lugares. Com certeza. Através das suas mãos, através do sopro dos meninos que tocam. Então eu vejo assim, nós, em nível de mundo, assim, quer dizer, podemos levar show. Você é da onde? Sou Tatuí. Tatuí. Então, uma cidade abençoada, situada aqui no estado de São Paulo. Olha, vós, para você ter uma ideia, uma vez fomos tocar, olha, vós, quando, bem antes da pandemia, né, quando eu retornei a tocar a Bossa Nova Stands, eu não lembro que cidade foi, vós, porque foram várias, né? Daí eu falei assim, Tatuí, pô, escutei o Mário Edson tocando piano. Ele tocava muito standard. Era fantástico. Filho do seu Nassif Fará, grande professor de música. Então, Tatuí, para os jovens, eu vejo assim... Aquele que esquece seu passado, vós, não tem percepção do futuro. Hoje, berço de grandes bandas de rock. Não só de bandas, de escritores, vós, de grandes músicos, de grandes fotógrafos. Meu pai, o Ademar aqui, suponho, eu falo da medicina, da odontologia, da engenharia. Tatuí privilegiada. Vou dar um exemplo, vós, só para a gente terminar esse bate-papo.
Você lembra do meu tio Almiro? Sim. Filho do Dr. Almiro dos Reis. Que falecido há tempo. Meu tio hoje tem 94 anos. Ele foi o pai da anestesia no Brasil, voz. Ele trouxe a peridural hack dos Estados Unidos na década de 50. Ele morou 3 anos lá. Você acredita? E hoje todo mundo usa. Quem trouxe um tatuiano? Certo? Ó, Geraldo, então... Doutor Alberto Seabra, quem pode esquecer? Homeopatia, Geraldo. Homeopatia, que hoje tu não vai, homeopatia, alopatia, não sei o que lá, apatia, simpatia, antipatia, seja o que for. Doutor Alberto Seabra. Doutor Walter Nunes, voz, quem pode esquecer aquela bondade, aquele santo que atendeu tanta gente aqui em Tatuí. Se for enumerar, voz, a gente passa a noite aqui. Então, eu espero que essa próxima geração aí guarde esse podcast com carinho, pesquise e veja quem foram as grandes pessoas. Eu quero aqui, já que eu falei que a minha voz está cansada, mas é um orgulho de nós termos apresentados lá em Cerquilho, a banda Live by Night. O ano passado teve também lá o Cherry Bomb, que é uma banda que tem lá, tem uma mulher cantando, a Alexia, uma cantora muito boa. Não é. Fala, Alexia, não é? Não é aquele cara. Não. É brincadeira. São pessoas que hoje, Geraldo, alavancam. Meninos que cantam bem, dupla sertaneja, quer dizer, um sertanejo universitário. Tá aí Aruan e Tigre, tem esse Gabriel. Quer dizer, hoje eu vejo assim uma cidade alegre. A capital da música em todos os seus estilos. Todos os seus estilos, suas variantes, etc. e tal. Mas não só a música, vou dar outro exemplo, mais um exemplo. Qual a primeira prefeita que teve, todo mundo fala que foi Chiquinha Rodrigues, não foi. Foi uma prefeita que foi de Lages, de Santa Catarina, mas a segunda foi a Chiquinha Rodrigues, e porque tem nome de rua aqui em Tatuí. Sim. E pouca gente sabe que o filho dela, seu Silvio, Dr. Silvio Rodrigues, foi o maior civilista do Brasil, professor de Direito Civil, tatuiano. Silvio Rodrigues, né? Tatuiano. E quantos tivemos, Os? Quantos? Aí o próprio Celso de Mello, ela levantou quanta coisa. Quanta coisa ele trouxe. Então, enfim, a gente pode falar de... Se for falar, a gente passa um dia aqui, voz. A gente está aqui, o propósito de falar da nossa vida, de nossa infância feliz, do que nós fizemos. E espero que esse podcast fique e as pessoas que assistam, a juventude, pesquisem um pouco, escutem um pouco. Não custa escutar, aprenda, pesquisa. Minha vida, nosso tempo, não tinha essa facilidade de entrar no Google. Olha, só pegando um gancho da sua fala, eu aprendi, tenho muitas fotos que seu pai me deu. Eu sou um cara apaixonado por Tatuí. Eu também, voz. Conheço a história, momentos, sabe? Aquela coisa de Tatuí, vivendo aqui há 70 anos, Seresta, show no Coreto. Poxa vida, voz. Então, nossa. Uma cidade que nos... Quer dizer, eu penso que Deus foi bom, quer dizer, para mim, me deixando aqui, enraizado aqui, vim para a vida pública, sem perder o contato com a cultura. Em breve vou ter um cara de Cururu conversando comigo aqui. Com certeza, voz. O Cururu, eu acho que até o Rubinho, não é? O Rubinho. Nossa, o Rubinho, ele é paciente meu e eu mando os vídeos para ele. Ele adora também. Fala, Zé, que coisa linda você toca. Ele vai no consultório, até brincadeira, ele começa a fazer as rimas dele antes de começar a tratar dele, né? Então, o que acontece? O Rubinho é uma pessoa fantástica. Voz, é uma diversidade. Tatuí talvez seja umas poucas cidades do mundo que tem essa diversidade, voz. É uma diversidade, sim, enorme. Eu quero, e você tem certeza, o Ademar, que também tenho certeza, que essa diversidade pesquisem, olhem, vejam de onde viemos, para onde vamos, certo? Não vamos perder o rumo da história, certo? A nossa história é muito bonita, voz. Entendeu? E o principal, Geraldo, faça a sua história. Com certeza. Nós fizemos a nossa, voz. Estamos fazendo, continuamos fazendo. Mas a nossa história pregressa, voz, foi uma história muito bonita, voz. Eu me dei bem na vida como cirurgião dentista, certo? Tenho 2 diplomas universitários, certo? Tenho orgulho disso. Estudei muito. Também viajei. Não foi assim, não, fui por minha conta. Gostei de uma frase, não fui para passear em shopping. Não fui para passear. Não, voz, tem muita gente que vai. Eu respeito também. Com certeza eu respeito, voz, entende? Respeito tudo.
credo, religião, Certeza, pode Zé. ser isso, aquilo, até eu respeito todos, desde que tenha o quê? Humildade, certo? E amor ao próximo. Meu querido Geraldo, queria te agradecer em nome da nossa equipe e que gostaria que você deixasse as suas considerações finais dentro do podcast Voz aqui. Foi um prazer poder conversar com você. Passou um filme na minha cabeça da nossa infância na Rua Santa Cruz, da sua viagem, quando você voltou dos Estados Unidos, Com os discos que eu dei para você, né, Grand você? Funk, The Johnny, América, e assim vai. vai. Aquela festa lá da Castelo Branco. É, E tanta coisa boa que seu pai, Dona Maria Negrão, que estão no céu, junto com meu pai, com a minha mãe é. lá, fizeram a história. Geralmente, eu queria agradecer você por essa. Olha, voz, eu fiquei, como eu disse, envaidecido de ter convidado o seu podcast. Eu já tinha acompanhado o seu podcast e dia a dia está aumentando. Você e a equipe do Ademar estão de parabéns, porque não é só uma conversa, voz, Sim, é um resgate. Com certeza. O resgate é uma coisa assim bonita. Você vê, se eu falo, resgatei uma pessoa que estava morrendo num buraco. Nós estamos resgatando a nossa história, voz. Deixando aqui. Certo? Eu só tenho a agradecer você, voz, e estou só inteiro ao seu dispor. Se um dia, se quiser, eu posso até trazer o Daniel Bardem alemão, a gente faz Vamos uma, fazer um uma ao vivo roda aqui, ao vamos fazer vivo uma de roda bossa nova, de bossa nova standard. aqui. Estamos à sua inteira disposição. E a hora que se quiser, voz, sempre um prazer. É um deleite para mim poder conversar com você, meu irmão. Estivemos recebendo hoje, aqui no podcast Voz, essa figura maravilhosa, um grande amigo, um cara que eu poderia dizer como irmão, Com certeza, voz. José Erasmo Negrão Peixoto, irmão do meu amigo querido Marcelo Peixoto, do meu amigo Giga Peixoto e da querida Cássia. Cássia Peixoto. Com certeza, Um voz. E forte olha, abraço, Zé Erasmo, para você. eu Deus digo abençoe mesmo, muito, eu cara. digo mesmo para você, voz. Eu muito saudade dos seus irmãos. E a Maria Eugênia, que eu quase sempre converso com ela. Ela com o Jefferson, sempre bate um papo. Aquela é bom de conversa, né, Boa cara? de conversa. Se largar, ela vai longe, voz. Isso aí. Entende? Certo? Pessoal, É isso, pessoal. até a próxima. Muito obrigado, Tenham voz. todos um feliz momentos. E fique, Amem esta cidade. e fique com Deus. E Isso é o nós mais vamos com importante. ele. E vamos com eles. Tchau, Até a pessoal. próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Tchau.